O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àquele que estarão à sua direita: Vinde vós que foste benditos por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e vieste me ver. Então os justos lhe responderão:
Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doentes ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes respondeu: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida, aqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhes responderam também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-la a mim mesmo. E então esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. São Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. Então o doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. São Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizerdes. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar a caridade, coloca-a claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Há homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar, para melhor ser aceito. Devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerados da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Não, ele não inquire, senão de uma coisa, a prática da caridade, e sentencia dizendo: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duro para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé? Faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro? Não, porque Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. É porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação.
orgulho e egoísmo, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívocos sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda, quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a língua dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrando-a tão somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Fora da caridade não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e sobre todos os filhos de Deus, acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares,
é exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo que separa até no campo do repouso. A máxima: fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram juntos uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que se pode se gabar de possuí-la inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordens mais elevadas, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetua o antagonismo. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência.
Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja.